Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro. Polêmico, ainda muito misterioso, mas extremamente importante. Síndrome dos ovários policísticos. Tanto mito, tanta coisa ainda que se fala e não é verdade. Esse é o nosso tema de hoje. Bora pro vídeo. Oiê! Seja bem-vindo ao nosso canal de Saúde da Mulher, uma ginecologia transparente e sem tabus, onde a gente sempre traz temas importantes de uma forma acessível. Eu sou a doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de doutora Lu. Antes de qualquer coisa, através das métricas aqui do YouTube, a gente consegue saber que nem todo mundo que assiste o vídeo é inscrito no canal. Então vamos lá, aperta aqui o botãozinho de se inscrever. É tranquilo, é de graça e você vai sempre receber notificação quando a gente puser um vídeo novo aqui no canal. Então, se você também já é de casa, já é inscrito, manda esse vídeo para alguém e avisa. Se inscreve lá, que aí no próximo eu nem preciso te mandar, que você já vai receber a notificação. Nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito, que é síndrome dos ovários policísticos. Certamente esse não vai ser o único vídeo sobre esse tema, até porque tem muitos desdobramentos para a gente falar sobre a síndrome. Hoje eu vou tentar trazer um apanhado mais geral sobre o que é a síndrome dos ovários policísticos. Quando a gente utiliza esse termo, e esse termo vem caindo em desuso, por quê? Porque ele restringe a síndrome aos ovários e meio que a gente acaba achando que o culpado é o ovário, quando o culpado não é o ovário. O ovário é mais uma vítima da síndrome. A repercussão da síndrome dos ovários policísticos é nos ovários e acaba que a gente chama assim, parece que ele é o culpado e ele não é. Primeiro ponto é uma síndrome endócrino-metabólica psicológica da mulher. Muita coisa envolvida por aí. Então é muito importante que a gente entenda que falar sobre uma modificação metabólica tão importante que está acontecendo no seu organismo e que pode mexer com tantas coisas e que a gente não pode inventar, que a gente não pode tentar tratar de formas erradas e que a gente não pode encher de mito essa mulher. Imagina uma paciente chegar ao consultório e diagnosticar uma síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que o médico disser para ela seja: você não pode ter filhos. Ou uma mulher que descobre a síndrome dos ovários policísticos e está com toda a parte cosmetológica alterada, pele acneica, alopécica, aquelas entradas, né, falta de cabelo, excesso de pelo pelo corpo. Poxa vida, a autoestima vai por água abaixo. Então, a gente entender certinho sobre a síndrome é muito importante para a gente poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Então, a síndrome é uma alteração metabólica, especialmente por conta de uma alteração que pode ser genética ou não, em que as células do ovário acabam produzindo muito mais um hormônio do que o outro. Muitas vezes também as repercussões sistêmicas podem ser o primeiro alarde, sem ter nada no ovário. Quando a gente vai falar sobre diagnóstico, o ovário nem sempre precisa estar policístico. E esse policisto é o quê? Como a mulher com a síndrome do ovário policístico pode estar num momento em que ela não consegue ter fertilidade, ela tem várias subovulações. Os hormônios estão tão alterados por um excesso de estrogênio e uma falta de progesterona que a gente consegue chegar na primeira fase do ciclo menstrual, que é toda condicionada pelo estrogênio, e isso está em excesso na paciente com a síndrome do ovário policístico, e ela não consegue chegar à segunda fase do ciclo porque não tem a progesterona. Só um detalhe, se você quiser entender mais sobre ciclo menstrual, depois que terminar esse vídeo, vê o de ciclo menstrual que eu explico tudo sobre esses hormônios, tá? Só para não esquecer. Então, essa paciente que tem excesso de estrogênio, ela começa a fazer várias subovulações. A ovulação chega na primeira fase e não passa para a segunda. Aí fica aquele folículozinho, no outro mês, no outro mês, no outro mês. E aí o ovário fica cheio de subovulações, policistos. Então, para a gente poder fechar esse diagnóstico, quando a gente encontra uma paciente que ainda não está nessa fase de subovulações, que ainda está na fase só das alterações metabólicas, eu posso ter um ovário normal. E aí, como eu vou desconfiar? São os pilares principais. Alterações dos hormônios androgênicos, ou físico, ou laboratorial, irregularidade menstrual e os cistos no ovário.
Só que eu só preciso ter 2 dos 3. Eu não preciso ter os 3. Então, às vezes, eu tô com uma paciente com muito pelo, muita acne, uma espinha e com a irregularidade menstrual. E eu já posso ter fechado esse diagnóstico sem ter nada no ovário. Pontos que são importantes geralmente, essa paciente ela pode ter alterações da insulina e do colesterol, que são pontos altos quando a gente quer checar a parte metabólica da paciente com síndrome do ovário policístico. Obviamente, a gente sabe pelos livros que é uma tendência a haver mais em mulheres que estão acima do peso, mas não uma obrigação. Eu tenho algumas pacientes que eu acompanho com a síndrome do ovário policístico que muitas vezes tiveram atraso do diagnóstico por serem magras e tinham alterações metabólicas tão importantes quanto as que pacientes estavam acima do peso. Um outro ponto que é importante, que dá pra gente ficar alerta, mesmo em casa, que faz a gente procurar ajuda, é se você começar a perceber um escurecimento das suas dobras, especialmente aqui no pescoço, axila e virilha. E isso está associado a uma alteração do teu padrão menstrual. Essa coisa que a gente chama de acantose, que é esse escurecimento das dobras, pode falar a favor de uma alteração da sua insulina, um pré-diabetes, que pode ser o causador da sua síndrome do ovário policístico. E aí, fechando o diagnóstico junto com o seu médico, a gente parte, talvez, a parte mais complicada: tratamento. Por anos se falava sobre anticoncepcional. A proposta do anticoncepcional na síndrome do ovário policístico das pacientes que não querem gestar até pode entrar aí como um caminho, porque eu vou estar usando um contraceptivo que vai poder ajudar a ocultar ou a botar a poeira para debaixo do tapete os sintomas e não a causa. Não estarei tratando a causa, porque é a causa metabólica. Então, eu preciso fazer tratamentos metabólicos para causas metabólicas, são outras medicações. O anticoncepcional, ele vai diminuir o estrogênio que está em excesso, aumentar um pouquinho a progesterona que você não tem e esconder o que está acontecendo de resto. Vai melhorar as espinhas e talvez até a perda de cabelo, mas não vai estar tratando a causa. Tu parando o anticoncepcional, vai voltar tudo. E aí tem que ver se isso aí vale a pena. Quando a gente está com profissionais atualizados e capacitados para o tratamento da síndrome do ovário policístico, muitas outras coisas precisam estar envolvidas, inclusive um Dream Team, um time dos sonhos. Um bom nutricionista, um bom educador físico, um bom psicólogo, um bom dermato, um bom endócrino e o chefe desse pessoal ou o técnico desse time, um ginecologista para te orientar. A partir daí, esse ginecologista orienta esses outros profissionais que juntos, todo mundo ali com a mesma importância e relevância, vão fazer o tratamento correto para você. E te garanto, engravidar rola muito. Eu já tive no consultório algumas pacientes que vieram com histórias de: doutora, eu acho que não vai rolar. Tira isso da cabeça. A partir do momento que você controla a síndrome, infelizmente não se pode dizer que há uma cura, mas você controla ela a ponto de você ter uma vida absolutamente sem nenhum tipo de alteração. Você controla, você vai ovular e você vai engravidar e vai ter uma gestação sem nenhum risco. Porque se essa paciente que não está ovulando corretamente, em algum momento tem, por algum lapso, alguma ovulação que acontece e engravida, sob as alterações metabólicas da síndrome do ovário policístico, é uma gravidez que tem um risco de perda alto e de desenvolver lá na frente alterações pressóricas e diabetes gestacional com risco, uma frequência infinitamente maior. Então, se você é uma paciente com a síndrome do ovário policístico que quer engravidar, trate-se, cuide-se, regularize-se e aí engravide, que aí a gravidez vai ser tranquila e calma, feliz e contente. Bom, esse primeiro apanhado sobre a síndrome do ovário policístico é isso que eu queria falar. Aqui você entendeu o que é, entendeu que os ovários são vítimas da síndrome do ovário policístico, não causadores, e que muitas outras coisas podem estar associadas à síndrome do ovário policístico. Depressão, alterações do seu bem-estar, alterações do seu metabolismo, risco aumentadíssimo para diabetes depois dos 40 anos, risco aumentadíssimo de menopausa precoce, porque pensa bem, se toda hora eu não consigo ovular, o meu ovário não entende por que isso não está acontecendo e cada vez recruta mais os nossos folículos. E um dado que eu já disse uma vez aqui, a gente já nasce com todos os nossos folículos. Então, se a gente
cada vez vai recrutando mais para tentar ovular uma ovulação que não está acontecendo, a reserva acaba. Então tem um risco de menopausa precoce. Tudo isso pode ser controlado e revertido quando os cuidados e o tratamento são feitos das formas corretas, atualizadas e em equipe. Pensa nisso. Novamente, se você conhece alguém que está cuidando de síndrome do ovário policístico, acabou de descobrir, está um pouco nervoso, manda esse vídeo. Divulga esse vídeo para todo mundo. Vamos fazer todo mundo entender sobre a síndrome do ovário policístico. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma questão ainda que quer que seja levantada aqui sobre a síndrome, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. E novamente se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Bora deixar esse canal divulgado para todo mundo ter acesso à saúde da mulher. Até a próxima!